Rio de Janeiro, por exemplo, presidente, só esse ano nós apreendemos 550 fuzis no território do Rio de Janeiro. No meu mandato são 2.000 fuzis, 5.000 armas e esse ano 55 toneladas de drogas. Mais o da PF, só o que a polícia do Rio de Janeiro apreendeu, mais o que a PF e a PRF no território do Rio de Janeiro. Então temos um problema, presidente, de entrada de armas e drogas, que hoje, por exemplo, eu vou usar o caso do Rio de Janeiro e casos claros e práticos. 90% das armas apreendidas pela Polícia Militar e pela Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro foram fabricadas nos Estados Unidos. Foram vendidas para Paraguai, Colômbia e, se não me engano, o Equador. Ou Venezuela. Nós sabemos de onde essas armas vêm, sabemos para onde elas são vendidas e nesses países elas perdem o monitoramento e a partir daí ninguém sabe para onde essas armas vão. Precisamos urgentemente, presidente, que a diplomacia brasileira faça uma conversa dura com esse país, inclusive com sanções claras, porque essas armas estão matando os brasileiros e brasileiras. Não é mais possível que esses países não tenham a preocupação e a diligência de manterem o monitoramento que essas armas chegam. E com o tamanho da fronteira brasileira também é impossível achar que as Forças Armadas ou os 13.000 homens da Polícia Federal, 13.000 agentes, vão conseguir a nossa fronteira inteira. Então a primeira coisa, presidente, que eu queria falar é sobre esses dois pontos fundamentais, que são o combate à lavagem de dinheiro. Se nós temos uma empresa que teve um custo de 1 milhão e lucrou 30, 40, eu não conheço atividade econômica que dá esse valor. Essa empresa fatalmente, certamente está lavando dinheiro para alguém. E o COAF tem toda a condição de meia dúzia de cliques estar sabendo empresas que estão tendo lucros excessivos acima de 40%, 50%, 60% do que gasta. É bem provável que sejam empresas de fachada lavando dinheiro. Essa é um mecanismo que só o governo federal tem. É um mecanismo que nós, governadores e governadoras, não conseguimos achar essas empresas. Temos que fazer uma pesquisa profunda, ingressar em situações de legislação federal, temos que pedir autorização à Justiça Federal, pedir ao Ministério Público, pedir, enquanto o governo federal tem efetivos mecanismos para que a gente possa achar essas empresas que hoje são ligadas a tráfico, milícia, enfim, essas organizações criminosas. Alguns pleitos, presidente, eu trouxe para o senhor aqui, que nós do Rio de Janeiro entendemos como que seriam pleitos importantíssimos para que a gente pudesse melhorar a segurança pública. O primeiro deles, e acho que está muito claro que a segurança pública é o principal problema do Brasil hoje, e até que a gente consiga resolver isso, é retirar o gasto com segurança pública da Lei de Responsabilidade Fiscal e do teto de gastos. Hoje, governadores ficam presos para chamar policiais, para fazerem investimentos, infelizmente, concorre com educação e com saúde. Então, a gente não consegue investir. Eu, por exemplo, gasto 13 bilhões por ano em segurança pública, 8 bilhões com educação e 7 bilhões com saúde. O gasto com segurança, ele praticamente toma todo o meu espaço fiscal para que a gente possa estar, inclusive, investindo em educação. Foi um dos pontos, quando o senhor, muito sabiamente, quis indexar ao Propag, ao investimento em educação, nós falamos que nós não temos campo fiscal para investir
em educação hoje. Certamente vamos ferir a lei de responsabilidade fiscal e o teto de gastos. Então, nosso primeiro pleito, presidente, é para que esses gastos sejam retirados da lei de responsabilidade fiscal. Isso pode ser de uma forma temporária, até que a gente consiga amenizar essa questão, ou até de forma definitiva. Nós entendemos que todos temos processos orçamentários diferentes, então que no âmbito do Ministério da Justiça tenhamos um programa para a construção de presídios. Hoje há muito déficit de vagas e essas pessoas ficam em condições subhumanas e viram praticamente universidades do crime. Nós sabemos que nós não queremos encarcerar as pessoas, mas pior que não encarceramento é o tratamento desumano a essas pessoas nas cadeias, que todos os estados têm déficit. No Rio de Janeiro, por exemplo, presidente, é de 14 mil vagas. Temos um déficit hoje só no Rio de Janeiro de 14 mil vagas. O terceiro ponto, presidente, o que acontece na legislação hoje, na vida como ela é? A minha polícia prende um traficante, com um fuzil na mão. A primeira coisa que ele faz é se auto-intitular traficante. Por quê? Porque na legislação penal, o crime dele será associação ao tráfico de drogas, que é um crime de 4 a 8 anos de cadeia. Se ele estiver portando arma, ele vai ter 1/3 de pena a mais. Ele começa com 5 anos e 3 meses. Com 1/6 da pena, ele progride e vai para a rua. Ou seja, com 8 meses, aquele traficante portando um fuzil, ele está na rua outra vez. Isso é tão real que mês passado 2 policiais do nosso batalhão especial, o BOP, foram mortos por um criminoso que tinha sido preso 3 meses antes e que tinha acontecido exatamente isso com ele. No show da Taylor Swift, o garoto que foi assassinado, o assassino foi preso na quinta, foi solto pela 23ª vez na audiência de custódia e assassinou na sexta e assassinou na madrugada de sexta para sábado. Então essa questão da habitualidade, presidente, é outra coisa que nós precisamos que seja discutida e é algo que, apesar de ser do Congresso, tem que ser